Olá, bem-vindos à segunda unidade do nosso curso de Teoria Literária e Ensino da Literatura, onde a gente vai agora evoluir um pouco a discussão que iniciou lá na primeira unidade, explicando o que é literatura. Porque se a gente definir um pouco, apesar de que, pelos caminhos das hipóteses, o que seria essa arte, agora a gente começa a evoluir ao que vão ser chamados os tipos de textos que se criam dentro dessa arte, ou o que a gente chama de gêneros literários, onde a gente consegue classificar um grupo de obras com características em comum. Essa ideia, então, da resposta do que são gêneros literários, para conseguir chegar num caminho, a gente tem que pensar que tem um contexto histórico construído até as suas definições. E esse contexto, gente, começa lá atrás, lá desde os gregos, que a gente começa a pensar uma forma de definir os modelos de textos que são criados dentro dessa arte incrível que é a literatura. A resposta, então, do que são gêneros literários é também uma resposta que ela vai se modificando conforme a evolução dessa arte e conforme as interpretações a serem feitas especificamente nessa arte. Primeiro nome que eu vou pegar, então, como um caminho possível de dar uma resposta concreta ao que são gêneros literários é a interpretação que o Elick e Warren vão dar no seu texto chamado Teoria da Literatura, onde eles vão conceber a ideia de gênero da seguinte maneira: o gênero deve ser concebido como um agrupamento de obras literárias. Reparem no conceito, agrupamento de obras. Então, obras que tenham ideias em comuns, estruturas em comuns, que são baseados, teoricamente, tanto sobre a forma exterior, e quando ele fala de forma exterior, ele está falando de métrica ou estrutura específica, é aquilo que a gente vai falar de um modo social que se chega ao entendimento de que forma que um texto vai ser representado. E na hora que ele vê que tem um agrupamento de textos que seguem esta mesma norma social, então ele fala que essa forma exterior, ela atinge um conceito ao ponto de agrupar várias obras no mesmo modelo. Ou também quanto sobre a forma interna. Então, a atitude, o tom, o propósito de público que ela tenta passar em sua mensagem, tanto que está dentro do texto, aquilo que é uma intenção de quem escreve, quanto a estrutura escolhida, a forma externa, que é aquilo que reflete a sociedade que o produz. Ele fala, então, que para definir um gênero literário, a gente parte desse agrupamento de obras literárias que vão ter em comum tanto formas exteriores, que a sociedade impõe uma estrutura, quanto uma forma interior, uma intenção de mensagem do autor dentro daquele texto. Essa mesma ideia vai ser encontrada na definição do Massaú de Moisés, no seu texto A Criação Literária, onde ele busca lá na morfologia da palavra gênero uma interpretação que vai chegar de algum modo na mesma interpretação de gênero literário, que quando você define essa palavra através do seu significado, a gente chega ao seu significado para a literatura. Segundo o Massaú de Moisés, o gênero vem lá do latim gêneros, que significa família, raça ou agrupamento de indivíduos ou seres portadores de características em comum. Novamente, a gente encontra o Warren e o Elick nessa conversa, né? Porque quando ele fala agrupamento de seres portadores de características incomuns, pode ser as características externas que eles falam, ou as internas, coisas que aparentam e que dão a ideia de um diálogo entre obras por seguirem modelos parecidos. Para o Massaú de Moisés, na literatura, isso deve designar famílias ou obras dotadas de atributos iguais ou semelhantes, onde a gente reconheça um diálogo entre essas obras, um sentido próximo dessas obras. Só que, como a gente vai ver, essa discussão é muito anterior ao Massaú de Moisés e ao Warren Wallach. É uma discussão que começa lá na República do Platão. Então, Platão já estava pensando a ideia de gêneros como o que tem como um grupo de obras literárias que faz com que eu possa chamá-lo disso e o outro grupo ser chamado disso. No caso do Platão, a gente está partindo de uma definição muito anterior, onde a própria base teórica ele ainda não tinha consistência para evoluir essa discussão. Mas o Platão já chega a dois formatos no seu entendimento.
que é a ideia de ter dentro dos gêneros a possibilidade de um gênero que seria a poesia e um outro gênero que seria a prosa. No caso do Platão, ele está pensando na forma ainda, então ele ainda não tem uma discussão de estilo, ele está pensando que o que eu defino como poesia é aquilo que tem verso e estrofe. O que eu defino como prosa é aquilo que não tem verso e estrofe. Então, ele parte de uma concepção que, se eu tenho uma estrutura de versificação e de poesia, que era muito comum, principalmente na época em que ele está produzindo as suas falas, a gente chama de poesia. Se eu tenho uma estrutura que não tem verso e estrofe, eu chamo de prosa. Ele estava muito mais num conceito simplificante. No caso da ideia dele, o Marcelo de Moisés vai falar que isso nos ajuda a entender um pouco também uma interpretação que vem a seguir do que é prosa e do que é poesia, que segundo o Marcelo de Moisés, os gêneros são a expressão, a estrutura de dois modos fundamentais de ver o mundo, que o Platão reconheceu lá e que a gente vai ver que isso, de certa forma, também refletirá no que a gente vai ver como conceito de gêneros na sequência. O modo de ver o mundo voltado para fora, que é a prosa, quando você conta o que você observa do mundo, o que você está falando do outro, ou o modo voltado para dentro, onde você fala dos seus sentimentos, que é exatamente a subjetividade que constrói a poesia. No caso aqui, o Marcelo de Moisés vai para uma interpretação que ela vai além um pouco da forma, e que a gente vai ver que os gêneros literários, eles partem do conceito de prosa e poesia, eles estão como uma forma de classificação, de agrupamento das ideias literárias. Essa mesma ideia, a gente vai ver que ela também está lá próximo do Platão no Aristóteles. E o Aristóteles vai dar o que a gente chama de bases interpretativas do que a gente chama de gênero literário. Então, quando a gente pega hoje em dia para interpretar, o conceito mais valioso que dá essa base para ser discutido à frente é as três classificações que o Aristóteles vai dar, e que também conversa um pouco com Platão, mas ele evolui um pouco. No caso do Aristóteles, ele vai partir da concepção que gênero, a gente vai ter três formas: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Quando ele fala o gênero épico, na época dele, se a gente for pensar o que era produzido como épico lá na estrutura do Aristóteles, a gente vai ter um gênero apresentativo, onde se apresentava uma história, que vai ter ali o acréscimo de partes contando uma história de um grande herói. Então, quando a gente fala de uma tragédia épica, a gente está falando da apresentação de um grande herói. A gente vai ver que, modernamente, esse conceito vai ser evoluído para a ideia do que vai ser o gênero romance. O romance vai ser um modelo narrativo que parte desse épico, porque é contar a história de outra pessoa. Na época de Aristóteles, você podia contar só a história de um grande herói. Hoje em dia, o romance evolui isso e todos nós somos heróis de alguma luta, de alguma batalha, de alguma história própria que tem um arco a ser construído. Então, ele transforma esse conceito, mas parte da ideia de contar a história de outro. O gênero lírico, ele parte da ideia da subjetividade, onde, de algum modo, seja por música ou por versos, a gente falaria dos sentimentos que carregamos. Então, a poesia, a gente vai ver, a própria ideia da canção, também mantém ainda o conceito do gênero lírico. Ele continua sendo um gênero validado, não só pela estrutura de verso e estrofe, mas também pela estrutura de apresentar os seus sentimentos. O gênero dramático é esse gênero que a gente conhece lá nos gregos pelo teatro. Então, é onde você apresentava um texto dramático com a estrutura de falas que iriam construindo um diálogo e que, de certa forma, naquele momento, ele também vai ser considerado o gênero da praça pública, aquele que vai ter a discussão política, aquele que vai ser apresentado para um público em questão. De certa forma, o gênero dramático, ele ainda mantém os seus conceitos, tanto no teatro como nas falas públicas, que se baseiam nessa construção de falar para o outro uma mensagem através de uma encenação, de uma apresentação. Fechamos, então, o que seria a nossa unidade 2, e na terceira unidade eu irei evoluir dois gêneros especificamente para mostrar como que essas formas se constroem dentro da nossa literatura. Até a próxima!